Estamos no ar! Estamos no ar e você está Eu estava bebendo água água. Tava. É água, viu, gente? Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no 10º Caixa Preta. Já foram 10, ó. 10. Não, vão ser 10 agora. 10. Pois é. A gente já tinha anunciado o vencedor da caneca, que é o Wagner Silva, que ele foi no seu momento cassandrico e adivinhou o placar do habeas corpus do Lula. E ele mandou um vídeo pra gente, que ele recebeu a caneca, simpático. Muito simpático. A gente queria mostrar o vídeo pra vocês compartilhar. Curti. Boa tarde, Fernando Moraes. Boa tarde, Ana Roxo e equipe do Nocaute. Hoje chegou a minha caneca. E eu tô fazendo esse vídeo para comemorar o meu momento cassandrico. Vou abrir. Olha o cuidado que o pessoal teve para enviar numa embalagem super legal, bem protegida, foi bem acondicionada. Agora vamos abrir aqui para tirar o meu prêmio. Tchan, tchan! Fernando Moraes, por Caixa Preta e Ana Roxo. Meu nome é Wagner, eu moro aqui em São José dos Campos. Eu estou muito feliz pela caneca, adorei. E só vai ficar melhor quando for Lula livre. Um grande abraço a todos. Simpático, né, ele? Muito, bonitinho, muito. abriu. Muito bonitinha a canequinha. Eu já estou lutando pela minha, porque eu não tenho. Queria deixar claro no ar, ao vivo, que eu não tenho. Essa Nem aqui eu. é daqui. Tá? Não, na minha casa. Móveis e utensílios. E a gente vai sortear, não vai sortear, a gente vai fazer mais um concurso para uma caneca, porque como vocês sabem, é sobre a caneca mesmo o programa. E a gente vai, de novo, brincar com uma foto. Então, o vencedor, quem vai ganhar a caneca, é aquele que der o melhor nome para a banda da Dilma, que já tem a foto do seu primeiro disco, que vamos apresentar aí. Vocês estão vendo a foto do disco da Dilma. Você pode dar o nome para a banda, quiser sugerir as principais faixas da banda. Segue aí, quem der o melhor nome, semana que vem a gente anuncia aqui que ganha a canequinha. Mais anos 60, hein? Não é? Disco e vinil é mais chique agora do que CD. Muito bom. With a little help from my friends. Aquela voz do John Cocker. Bom, vamos lá, Fernando, para os assuntos. Lá. Já fomos às trivialidades. Pois é, vocês viram que o Palocci vai falar? Pois é. Pois é. Tá ameaçando falar, vai falar. Tá ameaçando falar. E, na verdade, a surpresa aí não é nem que ele vá falar, porque ele está prometendo há muito tempo. Vai pedir, pelo amor de Deus, ao vivo, para falar, transmitido pela própria Justiça lá do Paraná. Então, a decisão dele de falar não é nada de tão especial, até porque ele não é o primeiro e seguramente não será o último a fazer dedação premiada lá no Paraná. Mas o que chama a atenção no caso específico do Palocci é o seguinte, que na oferta que ele faz ao Moro de depor, quando ele trata da questão de fazer delação premiada, no meio ali da discussão, alguém faz uma pergunta, dando um aperto na garganta dele, por que ele tirou tanto dinheiro do BNDES, uma coisa assim, para transferir para determinados setores da sociedade. É uma montanha de dinheiro e tal. E aí ele explica de uma maneira muito sutil, o Palocci é de uma sutileza incrível, ele explica de uma maneira muito sutil que se o Estado não botasse dinheiro nesses tais setores, que isso podia significar um desmanche em várias áreas, e ele especifica uma particularmente, dos grandes grupos de comunicações.
Grande grupo de comunicação, para quem não sabe falar javanês, chama-se TV Globo. Que, segundo eles, estavam, ele não se refere a Globo especificamente, mas grandes grupos de comunicação, atolada até o bigode em dívidas. Ele não faz referência específica, mas nada me permite duvidar que haja ligação entre isso e os tais 500 milhões de dólares de dívida que a Globo tem com o fisco. Então, nós vamos esperar a delação do Palocci com muita curiosidade, porque as pessoas falam, não vai falar nada, não. Fala. Mas você acha que ele não vai ser apertada para falar do Lula? Porque eu acho que a gente está num momento também que o Moro deu uma caidinha um pouco na moral dele com essa farsa do triplex, né? Você não acha que ele precisa levantar mais aí bombas do Lula? Lula, eu acho que eles já deram... por encerrado. Por encerrado. Acabou. O que eles queriam era botar ele na cadeia. Ele está na cadeia. Agora... Você sabe que o golpe não é um bloco granítico, né? Ali é cheio de interesses. Esses aqui só querem roubar, esses aqui querem roubar e ter poder, esses aqui querem roubar e influenciar no roubo de Beltrano. Então isso, na verdade, perpassa por várias áreas da sociedade. Pode ser que no meio desse bolo aí tenha gente muito mais interessado em apertar os marinhos do que manter o Globo, manter o Lula na cadeia. Se você fizer essa pergunta para o Bispo Macedo, você não há de ter dúvida sobre o que ele vai responder. Agora, tem uma coisa, né? As pessoas vão dizer, não, fulano não fala. Salvo exceções, tipo João Vacari, Zé Disseu e outras, ao longo da história do Brasil, de gente que é fiel aos amigos, não se entrega, é muito raro. É pó de arara. Porque é o seguinte, é pendurar a pessoa nua num cano, na ditadura antiga, na Verde Oliva, era um cano de ferro, pendurava o sujeito pelado ali, ou a sujeita, como passou com a Dilma, aliás, e vinha com o eletrodo colocando no seio, no sexo do diabo, para a pessoa falar. Eu não vou dizer que quem falou é covarde, quem não falou, eu não sei qual é o grau de resistência física que cada um tem. Em Curitiba, o que é o pau de arara? Dona Ana, a senhora prefere passar aqui no xadrez 9 dias, 9 meses ou 9 anos? E aí vai. E você negocia se vai passar o resto da sua vida mofando em Curitiba, uma cidade que você sabe que tem muito programa para fazer e tal. Então, fala. Dizer que não vai falar, fala. Ele não, entre passar 90 anos na cadeia e entregar a própria mãe, o sujeito não tem, alguns sujeitos, não tem dúvida. Então, eu quero saber o seguinte, ainda tem um outro, para encerrar esse capítulo Palocci, ainda tem uma outra coisa. Além da Globo, parece, diz o tal Sabiá Laranjeira, que conta futricas aqui no Califado de Higienópolis, parece que os donos do Banco Itaú e os donos do Unibanco também não vão dormir bem de hoje para amanhã, depois dessa notícia do Palocci. Porque esse povo todo, você pega a Globo, por exemplo, né? Será que a Globo cometeu algum crime? A Globo é fruto de um crime. Ela tomou dinheiro do Time Life estrangeiro, proibido por lei, por Constituição, secretamente, ilegalmente, para construir esse mondrongo que hoje domina o Brasil. Agora vai dizer, será que a Globo só nega imposto? Bom, vamos julgar sério, né? Mas sabe o que eu queria te perguntar? Uma coisa que eu pensei agora, que não está no roteiro, depois não reclame comigo. Mas eu queria te perguntar, essa própria coisa de existir um mecanismo que é a delação premiada, é um negócio esquisito, né? Porque eu acho que a própria pressão de você fala e você tem a sua pena reduzida
já é um mecanismo que, bom, eu não sei, não falo juridiquês, não sei, imagino que isso deve estar previsto em alguma coisa, porque também não é assim, mas eu já acho muito esquisito. Porque depende do que você fala, depende de quem você fala, o que você vai ter a sua pena reduzida. E isso já é um mecanismo de pressão, né? Só isso já seria. Agora, além disso, se você considerar... O Zé Dirceu deu uma entrevista essa semana para a menina da Globo, da Folha lá, a Mônica Bergamo. A certa altura, o Dirceu diz o seguinte... O que fizeram com a Mônica Moura, mulher do marqueteiro, do João Santana, o que fizeram com a Mônica foi terror psicológico. Colocaram ela na triagem de Piraquara, uma das piores penitenciárias do Paraná, totalmente dominada pelo crime. Colocar a triagem significa o seguinte: te colocam numa cela pequena, sem luz, sem nada. Te dão comida pela bocuda. Bocuda é aquele postigo pequenininho que tem na janela. Te dão comida pela bocuda. Você só sai para tomar banho de sol 10 minutos por dia e volta. Zé Dirceu pergunta: em 2 dias você faz delação ou não faz? Então, além de tudo, tem essa brutalidade. Isso é uma brutalidade de ser um negócio medieval. Além de ser algo que é uma revelação de absoluta falta de caráter. Delação é um dos crimes mais vergonhosos que existem. Não sei se você lembra, no dia que o Odebrecht, o magrinho, o Marcelo, foi preso, no primeiro interrogatório, alguém fala de, você vai fazer delação premiada, ele dá uma resposta que é mais ou menos o seguinte: eu queria dizer aos senhores que na minha casa, quando uma filha delata a outra, eu puno a que delatou, não a que foi delatada. Espero que isso continue valendo, porque delação é um dos crimes mais hediondos entre os criminosos. Você entra num xadrez de crime comum, você vai pegar as primeiras vítimas dos presos. Estuprador de criança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, cagueta, dedo duro. Então, você começou perguntando isso. Sim. A instituição da delação premiada é um veneno contra o caráter de uma sociedade. É estimular o que pode haver de pior no ser humano. E aí eu já acho isso em si terrível. Eu sempre fico olhando e falando, gente, mas delação premiada, o que é ser? Você é premiado pela caguetagem. Exatamente. E a caguetagem, a gente também não sabe o que se espera que cagueta. Exatamente. Tem um vídeo excelente do Porta dos Fundos também sobre isso. Sobre isso, sobre que tipo de provas e que tipo de coisas que eles querem ouvir ou que não querem ouvir. E mesmo depois que ouvem coisas na delação, quantas delações a gente tem que não são só sobre o PT ou sobre o Lula, que foram ignoradas também, que não são apuradas depois e que vaza ou não vaza. Eu acho esse mecanismo de delação, eu já acho fascistoide. Já acho... absolutamente fascistoide. Completamente. E eles perderam a vergonha na cara. Eu tenho um amigo que esteve preso lá. Tem vários amigos. Eu teve um amigo que foi preso da Lava Jato, ficou lá, não vou dizer aqui o número de meses, senão o Moro vai saber a quem eu estou me referindo. Ele ficou lá um determinado número de meses. Quando foi solto, eu fui tomar um café com ele e perguntei, porra, que cato você fez para passar X meses lá? Ele falou, nada. Eu falei, mas por que você ficou tanto tempo? Ele falou, porque eu não tinha nada do Lula para contar. Tá. Sabe? É isso. O cara abre a porta, abre o bocão, como diz o Zé, e põe a quentinha lá e diz o seguinte: Dona Ana, tem novidade? Lembra da fábula do ratinho, dedinho do ratinho? Dona Ana, já tem novidade para nós aí? Não. Então, fecha o postigo, amanhã a gente volta a falar com você. A gente tem uma pergunta aqui do Antônio Mariano, de BH. E se o Lula resolver delatar?
Eu não acredito. Mas Não acho que não vai nem ser pedido. Bom, nem vão pedir. Nem vão pedir. O que Nem, eles queriam fazer com o Lula era... Está resolvido. É. Está resolvido. Não. Se o Lula tivesse que delatar alguém, teria que ser numa situação absolutamente inversa, né? Eles estarem querendo que ele ajudasse a pegar alguém. Não. O alvo, o centro disso aí é o Lula, não tem perigo, não. Além do que, nós estamos falando tecnicamente, além do que o Lula tem caráter, né? É isso. Isso é determinante. Ainda? Pode? Pode. Você tem que falar. Pode falar. Tem reclamações novas, que eu estou comendo os plurais, que eu me referi às canecas, como as canecas. Mas isso é linguagem oral, gente. Eu também acho. Aí, vai, bom, e as canecas são muito bonitinhas. Como eu estava falando com a minha mulher e eu não sou besta, eu podia ter reagido citando Manuel Bandeira, né? Dizendo o seguinte: Capiberibe, língua errada do povo, língua certa do povo. Isso é as canecas. Hoje é a última vez que eu falo as canecas. Então, deixa eu, só para não perder o gancho da questão da discussão da tragédia judicial que o Brasil está vivendo, outro dia o seu ministro supremo Gilmar Mendes dirige-se à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, referindo-se à possibilidade de estarmos montando, na Operação Lava Jato, nesse negócio todo do Ministério Público, uma estrutura de corrupção. O sujeito é ministro da Suprema Corte do país, está se dirigindo à Procuradora-Geral da República e disse que o que estava ali sendo gestado era uma estrutura de corrupção. Agora, eu vou reclamar com quem? Com o bispo? Com esse bispo aí, que horroroso? Sabe? A situação é extremamente melancólica, mas o fato da gente estar aqui toda quinta-feira enchendo o saco dessa gente é sinal de várias coisas. Mas a primeira delas é a seguinte: nós vamos ganhar. Nós vamos vencer. Não tenho nenhuma dúvida. Nós não vamos dar sossego para essa gente. Não vamos deixar eles dormir. Ainda que demore, né? Ainda que demore. Você sabe, né? Que Sou mais nova e já estou me conformando que vai demorar. Eu já estou trabalhando para os próximos 20 anos, não é nem para essa eleição, mas acho que vai. E eu vou envelhecendo, vou ensinando as filhas, netinhas e tal. Vai ficando. Não pense que vocês vão escapar, não. Não pense, não. Talvez não seja eu com você, mas pode ser que seja o meu neto, o seu neto. Pois é. Eu queria fazer um lembrete sobre o concurso das canecas, que vale quem postar no blog, tá? Escreve lá no blog o nome da banda da Dilma, tá bom? No Facebook aí não dá, a gente não consegue triar. É lá no blog, tá? www.nocaute blog, é isso? Ó, a pessoa não sabe nem? Não, o povo aqui não sabe nada. Eu não sei, é a pessoa aqui. Tem que usar. Tem que usar o que .blog.br, é isso. A senadora gaúcha recomendou, né? Relho! Relho! Eu queria aproveitar e falar um pouco da Globo e retomar a entrevista que você fez com o Ciro ontem, que terminou na parte que estava me interessando quando a gente fala da Globo, porque eu realmente acho, repetindo a sua frase e te citando, que a família Marinho é inimiga do Brasil e deve ser tratada como tal. E eu acho que tem um negócio que se fala, a gente fala muito do jornalismo da Globo, né? E queria dizer também que o Jornal Nacional está no meio de novelas, não é à toa, porque é a quarta novela da Globo, é o Jornal Nacional, né? Porque é um exercício de dramaturgia e tem que assistir desse jeito, que notícia que eles estão dando, que eles estão dando depois do quê, como que eles terminam, né? Mas, como uma pessoa que trabalha com dramaturgia, acho que tem uma coisa que a gente admira muito, que são as novelas da Globo, mas tem que ficar esperto, que tipo, né? E aí é admirado, a Globo produziu um tipo de dramaturgia, exporta essas novelas e é padrão no mundo inteiro.
Só que tipo de dramaturgia a gente está fazendo, né? Que tipo de histórias que a gente está contando e que tipo de realidade a gente está mostrando. E essas coisas perpassam desde que tipo de realidade, que tipo de ser humano que a gente está retratando, se aquilo existe na realidade. Então eu sempre falo isso, quando a gente vai ver Viva TV, né, para não ficar recorrendo só à minha memória dos anos 80, a gente vê que tinha lugar da imperfeição ainda, entendeu? Sim. Então a gente vê umas pessoas meio com dente torto, vê com pintinha, ainda se vê, né? Umas pessoas com cabelo ruim, né? Com cabelo desarrumado, com cabelo que não é aquele, não tem mega hair, né? Atualmente a gente tem um padrão completamente estabelecido, que mesmo as pessoas fora de padrão, tem o padrão das pessoas fora de padrão, né? E a gente tem um tipo de história e um tipo de trama que é completamente fora da realidade e que não vai retratar, e que muitas vezes serve para um tipo de conciliação de classes que não existe. E sempre gosto de dar esse exemplo, até porque a gente está falando do Ciro, e vou falar da ex-mulher dele, Patrícia Pilar, que fez uma novela, isso dos anos 90, O Rei do Gado, que o pessoal chamava de O Rei Drogado, O Rei do Gado, que era a história de uma paixão de uma sem-terra por um ruralista. Que tipo de mensagem está passando? Entendeu? Que tipo de história que a gente está contando? Porque, no fim das contas, a gente tem também uma batalha pelo imaginário, entendeu? E aí você vê o sotaque nordestino padrão Globo, que não existe em nenhum canto do Nordeste, entendeu? A gente vê uma pasteurização e uma coisa que você falou para o Círio, que eu concordo, que é a novela que é produzida no Rio de Janeiro, às vezes até as novelas que se passam em São Paulo são produzidas lá no Projac, né? Elas vão passar num Brasil que é múltiplo, e elas nunca vão ser reflexo dessa multiplicidade do Brasil, e todo conteúdo tem uma forma. Essa forma, ela vai dar conta de um tipo de conteúdo, por mais que ela faça ajustes, que daí as pessoas falam, é Globo progressista porque tem beijo gay. Por que tem beijo gay? Porque gay virou uma fatia do mercado. Claro. Seria impossível ignorar isso. E também, se você permitir um pitaquinho, além dessa hipocrisia que o mercado determina, os grupos de discussão dizem, não, pode pôr beijo gay que a gente vai continuar comprando a margarina Mamute. Não, e muda, porque a gente tem as lésbicas assassinadas no shopping, numa novela, porque não foi aceito pela Liga das Senhoras Católicas. Aí depois a Liga das Senhoras Católicas tem que ceder e tem o beijo gay. E tem outra personagem lá que vira gay, e portanto vira bonzinho. E tem um outro ingrediente nesse tipo de escolha de dramaturgia, que não é só o da grana, de pegar o filão de mercado, mas é o seguinte, a Globo sabe que mais dia, menos dia, o inferno chega. E ela está comprando indulgências, está comprando... Eu vivo dizendo isso no Nocaute. A Globo está comprando indulgência para não ir para o inferno na hora que ele chegar. Porque aí, na hora do fuzilamento, está lá aquela marinhada toda encostada no muro, e você, com a sua AK-47, aponta para eles, um deles vai dizer assim, nós pusemos beijo gay no ano de 2018, livra minha, tias lésbicas. Então, isto é uma forma de compra de indulgência, de passar a uma camada desinformada da população uma aparente liberalidade e uma aparente diversidade. Não tem diversidade, não tem papo. Aquilo ali só tem um único objetivo. Não, e acho que daí tem até uma questão da representatividade, que a gente fica feliz quando tem famílias inteiras de negros, e aí tem uma parte que é importante, tem que ter, mas o quanto isso está refletido, exatamente, aquilo é escrito por roteiristas negros, aquilo realmente está refletindo o que seriam histórias genuínas, com reflexão do movimento negro, com gente que está engajada nisso, ou é só uma história de um amor branco, só que com personagens negros. Então, assim, tem muito caroço nesse angu, entendeu? E não dá para ficar saindo por aí dizendo que porque eu, na verdade, acho até filme de Hollywood pasteurizado, e a Globo é a nossa Hollywood,
entendeu? Então, se a gente consegue olhar e falar, ai, né, porque uma das críticas do Ciro falou, não, tem que ter a Globo porque a gente fica, senão fica comprando Netflix e fica vendo produto estrangeiro. Bicho, pena... não vejo a menor diferença. Mas era não vejo isso, a é uma menor pena diferença. que o programa, todo programa é curto, tem hora para terminar, porque eu queria dizer para ele era exatamente isso, que o papel que o Netflix, só para dar o nome à vaca, que o papel que o Netflix faz sobre a cultura brasileira é exatamente o mesmo papel que a Rede Globo faz sobre a cultura do Amazonas Exatamente. e o de Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Então, quando nós falamos em regulação da mídia, e que vem a cachorrada dizer, essa aí é censora, ela quer censurar. Não se trata disso. Copia, decalca o modelo americano. Se a sua televisão, o sinal dela atinge o país inteiro, você não pode ter só uma imagem. Você tem que ter produções regionais que reflitam a realidade das pessoas daquele lugar. Sim, e outros conteúdos, Mariana, outros jeitos de contar a história com outras Mariana caras. é diferente de Pelotas, sabe? Sim. Caxias do Sul é diferente de Tarauacá. Tudo bem você trazer uma variedade, não fazer uma coisa embutida, mas você não pode enfiar pela goela do sujeito lá dentro valores que são dele. Exatamente. E moda, e jeito de falar, e nome de criança, entendeu? Porque aí fica nascendo um monte de Cauã, um monte de Enzo. Por que que é? É moda, tudo da Globo. Claro. Entendeu? Que pauta tudo. Então, assim, não é só. A gente não está. Quando eu digo a Globo tem que ser controlada, eliminada, eu digo ela tem que ser pulverizada também. Entendeu? Isso tem que ter produção de tudo quanto é canto. E lá no lugar tem que jogar sal, para não nascer mais nada. A gente já está encaminhando para o final. A gente tem mais uma pergunta. Tem. Do Vinícius Miguel Costa. Que não é parente do velho Miguel não Costa. Como Vinícius frequenta. Frequenta o programa. Vocês não acham que a chapa Alckmin-Meirelles, anunciada hoje, não é um tiro no pé da centro-direita? Fernando Henrique veio a público dizendo que quem estiver ao lado do mercado perderá as eleições. Bom, isso é o que o Fernando Henrique disse hoje, né? Porque ele pode amanhã dar ele uma pode nova dizer outra entrevista coisa. E falar assim, quer dizer. Então, eu acho que não pelas razões do Fernando Henrique, mas acho, Vinícius, que uma chapa Alckmin-Meirelles está fadada a dar com os burros na água no primeiro turno, cai fora. Sabe? Não, eu acho que o Alckmin no Nordeste não ganha nem eleição para síndico. Então... eles vão ter que tentar ressuscitar o Geraldo. Sabe que na primeira campanha dele aqui as pessoas não sabiam falar Alckmin, nem escrever. Tentaram grudar o Geraldo. Não, mas acho que não por isso. Acho que só porque eles são... Porque o Alckmin não sei se ele tem muito poder para além do Tucanistão. Nada. Entendeu? Então eu Imagina. acho que... eu me preocupo, na verdade... Como dizia o Jânio Quadros em relação ao Fernando Henrique, soltem no Sapopemba e não volta para casa sozinho. Pois é. Eu acho, na verdade, eu me preocupo muito mais com figuras como a Marina, que é muito mais controlável e tem o Setúbal por trás e parece um pouco mais palatável por um centro-esquerda, né, ali até para o centro, do que com o Alckmin. Eu realmente, sei lá, posso estar muito enganada, mas a gente vê as pesquisas, o Alckmin, eu realmente não acho. Esgotamos o nosso acabou, tempo? Né? E eu agora perdi a anotação da dica aqui, do seminário. Aqui, é verdade. Aqui a anotação é digital. É digital. Nós somos modernos. Muito moderno. A minha dica, e depois vocês vão poder ver detalhes dela que a gente vai pôr no Nocaute, no Facebook. A minha dica é de um seminário que começa semana que vem, no dia 2 de maio, e que vai ocorrer simultaneamente no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte e em São Paulo. Qual é o barato desse seminário? O seminário se chama Reformação. Onde é que está a capa do seminário? Está aqui. Não, isso aqui é a programação. Mutações.
Mutações. Vocês desculpem que eu estou com os olhos meio pitimbados ainda. Qual é o grande barato dessa dica do Seminário Mutações? Adalto Soares. Adalto Novaes. Se a memória tem ido embora. Adalto Novaes. Adalto foi um dos melhores jornalistas de geração um pouquinho antes da minha. É um acadêmico, um professor, e no final dos anos 90 ele fez um enorme sucesso organizando seminários sobre pensamento político atual, contemporâneo e antigo. E isto foi transformado, pessoas iam falar, e o auditório assistia, isso foi gravado, foi transcrito e foi transformado numa belíssima coleção da Companhia das Letras. Eu aqui, só para dar um pitaco alto, vou dizer o seguinte: no Rio vai ser na casa de Rui Barbosa, em Brasília na ENAP, na Escola de Administração, em BH no BDMG Cultural, Banco de Desenvolvimento Cultural, e em São Paulo na Casa do Saber. Por alto eu vou ciscar alguns nomes aqui que vão falar. Marilena Chauí, maravilha, luxo, né? Só aqui já matou a pau. Marilena Chauí, Franklin Leopoldo, Newton Bigoto, Oswaldo Giacoia, Nildo Brigoto, Franklin Leopoldo, Pedro Duarte e Oswaldo Giacoia, o idiota que chamou de Giacoia. Oswaldo Giacoia, professor da Unicamp, lá, seu colega. Aposentou, não vou pegar ele. Renato Giannini, Pedro Duarte, Renato Lessa, que dizem que deu uma entrevista interessantíssima ontem na televisão. Olha eu fazendo propaganda do monstro aqui. Que o Mário Sérgio Conte fez uma entrevista belíssima com o Renato Lessa num programa da Globo News, que eu não sei qual é. Lá estará Renato Lessa, Marcelo Yasmin, Maria Rita Kel, já pensou? Vladimir Safatli, estou pulando aqui alguns para poder ler pelo menos os que são mais conhecidos. Jorge Colli, nosso querido Jorge Colli aqui do Nocaute, veio pouco, tem que vir mais, falou que está com preguiça de gravar toda semana. Para com isso, professor. Para com isso, eu compreendo. Professor. Não, ter que falar toda semana. Jorge Colli, o menino, não aguenta falar todo dia, o dia inteiro. Olgária Matos, Zé Miguel Wisnik. Termina aqui Olgária Matos. Ou seja, isso é um banquete. Não é um luxo, é um banquete. Começa a semana que vem. Nós vamos colocar isso no ar daqui a pouco no Nocaute, para quem quiser ir lá, se inscrever e tal. Então essa é a dica. Não é por nada, não, mas é um dicaço, tremenda dica. O seminário Mutações do nosso querido Adalto Novaes é para ver uma vez e voltar a ver. Estou falando com vocês. A última vez que ele organizou seminários como esse, aqui em São Paulo, vai fazer 30 anos, 1990. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. Não? Que pena. Então, nos despedimos até semana que vem. Semana que vem. Vamos esperar. Não esqueçam de dar no blog o nome da banda da Dilma. Estou curiosíssima. Sim, uma outra coisa antes de encerrar é que, em geral, eu termino aqui, eu tomo um cascudo de alguém dizendo o seguinte: você podia ter pedido para as pessoas fazer assinatura. É verdade. Nós não temos dinheiro, sabe? Faz assinatura. Faz assinatura, o Nocaute vive das assinaturas, vive disso, é importante. Não tem patrão. Para a gente poder pulverizar, né? Como estávamos dizendo, as notícias, mídia independente. Dar coisa de melhor qualidade, poder fazer entrevista. Mandamos gente para passar a noite no acampamento em Curitiba. Muito bom. Sabe? Vamos cobrir as eleições na Venezuela. Agora, para isso, precisa arame.
Então, pelo amor de Deus, pingue na cuia do cego.